Existe um movimento silencioso, uma fração de segundo que dura menos do que o tempo de um suspiro, que 90% dos homens simplesmente não conseguem enxergar. E é exatamente por essa cegueira emocional que tantas oportunidades de conexão profunda escorregam pelas mãos, deixando apenas aquele gosto amargo de dúvida e o questionamento interno sobre o que poderia ter sido, mas não foi. Eu quero que você pare tudo o que está fazendo agora. Respire fundo e se prepare para decifrar o código mais honesto do corpo humano. Porque hoje, como sua mentora e estrategista de comportamento, eu vou te mostrar que a boca pode até mentir por educação e os olhos podem disfarçar por timidez, mas as mãos são o território da verdade absoluta, e elas gritam o que o coração ainda tem medo de dizer em voz alta, revelando quando uma mulher está ali, diante de você, em uma expectativa silenciosa, esperando apenas que você tenha a autoridade e a percepção de ler os sinais que ela está enviando através do sistema límbico, a parte mais primitiva do nosso cérebro que controla o desejo e a antecipação. Antes de revelarmos esses segredos que vão mudar a forma como você se sente em cada encontro, eu preciso que você se junte à nossa comunidade e se inscreva agora no canal, pois estamos selecionando os 1.000 primeiros inscritos para um acesso exclusivo a orientações de saúde e psicologia masculina que eu não posto em nenhum outro lugar. Então clique no botão abaixo para garantir que você não perderá mais nenhuma chance por falta de conhecimento. E, por favor, me conte aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está me ouvindo, para que eu possa entender melhor quem são os homens decididos que estão buscando evoluir comigo hoje. Muitos homens chegam ao meu consultório ou comentam nos meus vídeos que sentem um medo paralisante do rejeição, aquela insegurança que surge justamente no momento em que o silêncio se instala e a tensão romântica atinge o ápice. Mas o que eu quero que você entenda é que essa paralisia acontece porque você está focado no lugar errado, tentando adivinhar pensamentos enquanto o corpo dela já entregou o roteiro completo da situação. E é por isso que os estudos da Universidade de Kansas e as pesquisas da doutora Monica Moore são tão revolucionários, pois eles provaram que uma mulher interessada emite uma média de 52 sinais de atração por hora, preparando o terreno de forma elegante, sutil e quase mágica para que o contato físico aconteça, transformando o ambiente em uma dança de biologia e psicologia pura onde as mãos funcionam como bússolas de desejo. Imagine-se agora naquela situação onde a conversa flui, o riso é fácil e você percebe que ela começa a tocar suavemente o próprio pescoço, deslizando os dedos pela região da clavícula de forma lenta e delicada. E eu preciso que você visualize isso não como um simples ajuste de acessório, mas como um ato de vulnerabilidade extrema, onde ela expõe as artérias carótidas e chama sua atenção para uma zona altamente erógena, sinalizando inconscientemente que as barreiras de defesa caíram e que o seu sistema nervoso está em modo de aproximação, um sinal verde brilhante que Albert Schefflin identificou como comportamento de pré-acasalamento e que, se você souber identificar a diferença entre o toque rígido de proteção e a carícia suave de convite, você nunca mais precisará questionar se é o momento certo de se aproximar. Diga-me uma coisa com toda a honestidade aqui nos comentários. Você já se sentiu confuso quando uma mulher começou a girar um anel ou mexer na pulseira enquanto falava com você, achando talvez que ela estivesse entediada ou querendo ir embora? Se a sua resposta foi sim, saiba que você cometeu o erro que custa milhões de beijos perdidos todos os dias, pois o Dr. David Givens, um dos maiores antropólogos do mundo, documentou que esse manuseio de objetos é, na verdade, um indicador de ativação fisiológica intensa, onde o coração dela bate mais rápido, a respiração acelera e toda essa energia de atração precisa ser canalizada através dos dedos, funcionando como um ensaio minúsculo do contato físico que ela realmente deseja ter com você, aumentando em 70% as chances de sucesso em um avanço se houver sorriso e contato visual simultâneos. É uma linguagem escrita com tinta invisível, que revela que o arousal, ou estado de alerta emocional, está no nível máximo. E quando isso se soma ao gesto de jogar o cabelo para o lado, para liberar feronômios e expor novamente o pescoço, reduzindo a distância entre vocês para menos de 45 centímetros, entrando na sua zona íntima, a mensagem deixa de ser sutil para se tornar um comando biológico claro que diz: eu confio em você e estou pronta. E é justamente essa sensibilidade natural ao não-verbal que separa os homens comuns daqueles que possuem uma inteligência emocional magnética, capaz de criar conexões tão profundas que as palavras se tornam meros detalhes diante da verdade estampada no movimento das mãos e na inclinação do corpo.
Imagine que a conversa está em um ponto alto. Vocês dois estão rindo de algo genuíno, e de repente, ela estende a mão e toca o seu braço. Ou talvez dê aquele empurrãozinho de brincadeira no seu ombro, enquanto diz o quanto você é engraçado, e é aqui que eu preciso que você ative sua percepção clínica. Pois a doutora Helen Fisher, uma das maiores autoridades mundiais na biologia do amor, explica que o toque iniciado por uma mulher é um teste de campo fundamental, onde a recompensa emocional já venceu o medo do risco no cérebro dela. Esse contato físico não é apenas simpatia, é uma medição direta da sua reação. Se a mão dela permanece no seu antebraço por mais de 2 ou 3 segundos, a Universidade de Oxford confirma que o interesse romântico é real, e se esse toque ultrapassar os 4 segundos acompanhado de um olhar fixo, o corpo dela está gritando para que você tome a iniciativa agora mesmo. Como mulher, eu te confesso que esse toque casual é a nossa forma de verificar se você está sintonizado na mesma frequência. Pois se você se retrai ou fica tenso, nós recuamos imediatamente. Mas se você sustenta a proximidade ou devolve o toque com a mesma naturalidade, o jogo da sedução avança para o próximo nível, onde o beijo se torna a conclusão inevitável de uma química que já foi validada pelo tato. Agora, preste muita atenção à posição das mãos dela sobre a mesa ou no colo, porque existe um gesto milenar de confiança que remonta à Roma antiga e que Joe Navarro, ex-agente do FBI e mestre em linguagem corporal, aponta como um dos indicadores mais honestos do estado emocional humano: as palmas abertas e visíveis. Quando uma mulher mantém as mãos relaxadas, sem barreiras, gesticulando de forma que você consiga ver o interior das palmas, ela está enviando um sinal primitivo de que não há armas, não há defesas e que ela está em total abertura para a sua presença. Esse estado de modo de aproximação do sistema nervoso é o cenário perfeito para qualquer avanço, pois indica que ela se sente segura e receptiva, ao contrário de mãos escondidas, punhos cerrados ou braços cruzados, que sinalizam desconforto ou desejo de fuga. É por isso que eu sempre digo aos meus pacientes e seguidores para observarem o conjunto da obra, pois quando as palmas estão expostas e o corpo dela se inclina na sua direção, ela está literalmente removendo todos os obstáculos invisíveis entre o seu desejo e a realidade do momento. Chegamos agora ao sexto gesto, aquele que eu te prometi no início e que é o mais poético e revelador de todos, durando menos de 3 segundos, mas carregando o peso de 1000 palavras. O toque sutil nos próprios lábios. Quando uma mulher desliza a ponta dos dedos pelo lábio inferior, ou apoia o rosto na mão com um dedo roçando a comissura da boca, enquanto te olha, ela está realizando o que a neurociência chama de antecipação especular, onde o cérebro dela simula o prazer do beijo que ela deseja receber de você. O Dr. Desmond Morris, em seus estudos clássicos sobre o comportamento humano, documentou que esse autotoque labial está diretamente vinculado ao desejo de intimidade oral, funcionando como um ensaio geral silencioso, onde ela dirige toda a sua atenção para a zona que ela quer que você toque com seus lábios. Eu mesma já me vi fazendo isso inconscientemente com alguém que me atraía, pensando: será que ele não percebe o quão óbvio isso é? E a verdade é que muitos homens perdem o timing porque ficam presos em seus próprios pensamentos. Mas agora que você tem esse manual secreto nas mãos, você deve agir com presença e respeito, pois uma mulher valoriza imensamente o homem que demonstra inteligência emocional ao ler essas camadas profundas de desejo, sem que ela precise dizer uma única palavra. Entenda que o corpo de uma mulher é uma orquestra de sinais biológicos, e quando ela começa a inclinar a cabeça e expor o pescoço enquanto mexe no cabelo, ela não está apenas se arrumando para uma foto imaginária, ela está literalmente dispersando feromônios no ar, substâncias químicas que o seu instinto masculino capta sem que você perceba, criando uma névoa de atração que o Dr. David Givens classifica como um dos convites mais poderosos da natureza humana. Eu quero que você se imagine nessa cena. Ela retira os fios de cabelo de um lado, revelando a pele macia da nuca, e seus olhos brilham com uma intensidade que parece atravessar a sua alma. Se nesse momento ela reduzir a distância para sua zona íntima, que são aqueles 45 centímetros finais de separação, você não está mais em uma conversa casual. Você está em um portal de oportunidade onde o tempo parece parar
e o seu papel é simplesmente estar presente e validar esse desejo silencioso. Escreva aqui nos comentários se você já sentiu aquele choque de eletricidade quando uma mulher se aproximou assim, pois eu quero saber quem aqui já viveu essa tensão, mas talvez não soube como agir por falta desse manual que estamos construindo juntos agora. Muitos homens me perguntam se existe uma regra de ouro para não errar o momento, e a ciência do comportamento responde com a regra de ouro dos 3. Gesto. Nunca tome uma atitude baseada em apenas um movimento isolado, pois as mãos e o corpo funcionam em clusters, ou seja, grupos de sinais que confirmam uma intenção. Se ela toca o pescoço, joga o cabelo e mantém as palmas abertas em sua direção, a probabilidade de que ela esteja esperando o seu movimento é matematicamente alta. E é essa leitura de conjunto que demonstra que você é um homem de alta inteligência emocional. Alguém que realmente se importa com o que ela está sentindo e não apenas com o próprio ego. Não se trata de ser um detetive obcecado que fica olhando fixamente para as mãos dela como um robô, o que seria extremamente desconfortável e repelente, mas sim de desenvolver uma sensibilidade natural onde você ouve com os ouvidos e enxerga com a alma, permitindo que a química flua de forma orgânica e respeitosa. Como mulher, eu preciso te confessar que não há nada mais atraente do que um homem que sabe ler o nosso silêncio, pois isso transmite uma segurança de que ele está no controle da situação e de que ele entende as nossas necessidades sem que tenhamos que ser óbvias ou vulgares. Cada movimento das mãos dela, desde o toque suave na própria pele até o gesto quase poético de rosar os lábios, é uma forma de comunicação primitiva que o sistema límbico dela está usando para se conectar com o seu, preparando o terreno para que o beijo não seja uma invasão, mas sim o fechamento natural de um ciclo de desejo. Lembre-se que as mãos são o canal mais honesto do corpo humano, porque elas não conseguem fingir o que a mente tenta controlar. Elas são o espelho da alma, e agora que você possui este conhecimento, você tem a responsabilidade de usá-lo para criar conexões autênticas e profundas, onde a presença e o respeito são os alicerces de qualquer conquista real. Você já reparou como o ambiente ao redor parece desaparecer quando a conexão é real e ela começa a inclinar o corpo na sua direção, deixando que os dedos dancem sobre a mesa em movimentos circulares e suaves? De acordo com o ex-agente do FBI Joe Navarro, as mãos são os termômetros mais precisos do conforto emocional. E quando ela projeta as palmas para cima ou as mantém relaxadas e visíveis, ela está declarando que você é um porto seguro, eliminando qualquer barreira defensiva que o cérebro primitivo costuma erguer em situações de incerteza. Esse gesto de abertura total é o que eu chamo de protocolo de paz na sedução, onde ela sinaliza que não há perigo e que o seu sistema nervoso está operando em um modo de pura receptividade, criando o cenário ideal para que um beijo seja recebido não como uma surpresa, mas como a peça que faltava nesse quebra-cabeça de desejo. É fundamental que você entenda que as mulheres não esperam passivamente. Nós preparamos o terreno com uma elegância calculada, muitas vezes de forma inconsciente, utilizando a biologia a nosso favor para que você se sinta confiante o suficiente para dar o passo final. Por isso, se você perceber que as mãos dela estão livres, abertas e voltadas para você, saiba que a luz verde está acesa e o caminho está livre para uma aproximação que respeite essa harmonia que vocês construíram. Onde precisamos falar sobre a antecipação especular, um fenômeno fascinante onde ela toca os próprios lábios com a ponta dos dedos enquanto mantém o contato. Visual fixo em você, quase como se estivesse sentindo o gosto do beijo antes mesmo dele acontecer. O Dr. Desmond Morris explica que esse comportamento de autotoque labial é um dos vínculos mais diretos com o desejo de intimidade, pois os lábios possuem uma concentração altíssima de terminações nervosas. E, ao tocá-los, ela está estimulando o prazer que o cérebro dela já associou à sua presença. Como mulher, eu te garanto que esse é o sinal mais óbvio que podemos enviar. É um ensaio geral. Silencioso. Uma forma de dizer: olhe para a minha boca. É aqui que eu quero você. Se ela faz isso enquanto inclina a cabeça ou mexe no cabelo, ela está combinando múltiplos gatilhos biológicos para garantir que você capte a mensagem. E ignorar esse sinal é como fechar os olhos diante de um mapa que te leva exatamente para onde você quer chegar.
quero que você escreva sua idade nos comentários agora, para que eu possa te dar uma orientação personalizada sobre como esses sinais se manifestam em diferentes fases da vida, pois a maturidade traz uma sofisticação ainda maior a esse jogo de mãos e olhares que estamos decifrando. Lembre-se sempre de que nenhum desses gestos deve ser analisado de forma isolada como se você fosse um robô programado, mas sim como parte de um cluster, ou grupo de sinais que confirmam uma intenção real. A regra de ouro dos especialistas é observar pelo menos 3 desses comportamentos em um curto período. Se ela tocou o pescoço, sorriu enquanto brincava com o anel e agora está reduzindo a distância íntima para menos de 45 centímetros, a probabilidade de sucesso é absoluta. O segredo de um homem de alto valor, como os que eu treino aqui, é ter a presença de espírito para notar essas nuances sem perder o fio da conversa, demonstrando que você possui a inteligência emocional necessária para liderar o momento com segurança, respeito e aquela dose de mistério que torna qualquer encontro memorável. Muitas vezes, você pode sentir que o momento está esfriando ou que a conversa perdeu o fôlego, mas eu preciso que você mude o seu foco para o que as mãos dela estão dizendo no 13º nível dessa nossa jornada. Pois a neurociência explica que, quando uma mulher está genuinamente interessada, ela não consegue manter as mãos paradas ou escondidas por muito tempo. Se ela começa a tamborilar os dedos levemente na mesa ou a acariciar a borda de uma taça, ela está externalizando uma excitação interna que o sistema límbico não consegue mais conter, criando um ritmo hipnótico que busca a sua atenção de forma quase magnética. O Dr. David Givens aponta que esse tipo de manipulação de objetos é uma manifestação de arousal, ou prontidão emocional, onde cada toque no objeto é, na verdade, um desejo transferido de tocar a sua pele, aumentando as chances de receptividade em níveis que a maioria dos homens ignora por pura distração. Escreva aqui nos comentários qual cidade do Brasil você está assistindo para que eu possa conhecer o perfil dos meus pacientes e entender como a cultura da sua região influencia esses sinais de aproximação que estamos estudando hoje. Precisamos falar sobre o poder da barreira rompida, aquele instante em que ela deixa de apenas gesticular e passa a usar as mãos para diminuir o espaço físico entre vocês, talvez ajeitando a sua gola ou removendo um fio de cabelo invisível do seu ombro. Esse gesto de cuidado e proximidade é um dos indicadores mais poderosos de que ela já te aceitou no seu espaço mais íntimo, aquele raio de menos de 45 centímetros onde a biologia assume o controle e o cheiro, o calor e a energia se fundem em uma promessa de algo mais profundo. Como mulher, eu te garanto que esse toque de cuidado é a nossa maneira de testar a sua temperatura emocional. Se você sustenta o olhar e permanece relaxado, você está validando a coragem dela de se aproximar, criando uma ponte de confiança que torna o próximo passo, o beijo, algo natural e imensamente desejado por ambos. A doutora Monica Moore, em suas extensas observações de campo, notou que as mãos não são apenas ferramentas de toque, mas sim sinalizadores de intenção que funcionam em perfeita sincronia com a inclinação da cabeça e a exposição do pescoço. No 15º estágio do nosso roteiro, quero que você perceba que, se ela mantém as palmas das mãos voltadas para cima enquanto ri de uma piada sua, ela está em um estado de vulnerabilidade positiva, sinalizando que não há defesas e que o seu sistema nervoso está em modo de paz e confiança. Esse é o momento em que a autoridade masculina deve se manifestar através da presença calma, pois um homem que sabe ler essa abertura total demonstra uma inteligência emocional que é muito mais atraente do que qualquer frase decorada ou perfume caro. Lembre-se, o segredo não é analisar cada movimento isoladamente como um detetive, mas sim sentir a fluidez desse conjunto de sinais que gritam por uma conexão que as palavras ainda não tiveram coragem de verbalizar. No 16º estágio do nosso roteiro, precisamos encarar uma realidade que a doutora Monica Moore documentou após anos observando o comportamento humano em ambientes sociais. A grande tragédia da comunicação moderna é que a imensa maioria dos sinais de atração passa completamente despercebida pelo homem que os está recebendo. Quando uma mulher realiza aquelas 52 sinalizações por hora, ela está investindo uma energia biológica e psicológica imensa para sinalizar que o caminho está livre, e as mãos são o canal mais honesto dessa entrega porque estão diretamente conectadas ao nosso sistema límbico.
a parte do cérebro que não sabe mentir e que controla nossas emoções mais primitivas. Se ela toca o próprio pescoço ou a clavícula de forma suave enquanto mantém o contato visual, ela não está apenas sentindo calor. Ela está expondo uma zona de vulnerabilidade extrema e chamando sua atenção para uma região altamente erógena, sinalizando que seu corpo está fisicamente e emocionalmente preparado para a sua aproximação. Por isso, eu te peço, respire fundo agora. Coloque-se nessa situação e sinta a responsabilidade de ser o homem que tem a percepção necessária para validar esse convite silencioso que o mundo ignora, mas que você, como meu paciente e aluno, agora domina com clareza. Eu quero que você entenda o conceito de clusters, ou grupos de sinais, pois nenhum gesto isolado deve ser o seu único guia. A regra de ouro dos especialistas é a regra de 3, onde você busca observar pelo menos 3 desses movimentos em um curto espaço de tempo para ter a certeza matemática de que o semáforo está em verde brilhante. Se ela brinca com um anel demonstrando ativação do sistema nervoso, reduz a distância para menos de 45 centímetros, entrando na sua zona íntima, e termina tocando os próprios lábios com a ponta dos dedos, você não precisa de mais nenhuma palavra ou confirmação externa. Esse toque labial é o que a neurociência chama de antecipação especular, um ensaio geral onde o cérebro dela está simulando o beijo que ela deseja que ocorra agora. E como mulher, eu te confesso que muitas vezes fazemos isso e pensamos, tomara que ele capte a sinal, porque mais óbvia eu não posso ser. Escreva aqui nos comentários a sua idade para que eu possa entender em qual fase da vida você está aplicando esses conhecimentos e como posso te orientar de forma ainda mais personalizada para que você nunca mais perca o timing de uma conexão real. Quero te dar um alerta vital. O homem de alto valor nunca se abalança como se estivesse em uma corrida desesperada, mas sim se aproxima lentamente, mantendo o contato visual e respeitando o ritmo orgânico da situação. As mulheres valorizamos imensamente quem demonstra inteligência emocional e atenção aos nossos sentimentos, pois isso é muito mais magnético do que qualquer frase de efeito ou riqueza material. Se você notar que as mãos dela estão relaxadas e as palmas visíveis, como se estivesse em um gesto de paz e confiança total, saiba que o sistema nervoso dela está em modo de aproximação e não de fuga, criando o estado emocional ideal para que o beijo seja recebido com prazer e reciprocidade. Lembre-se que as mãos transmitem mais informação do que qualquer outra parte do corpo depois do rosto. E agora que você aprendeu a ler cada detalhe, desde o toque no pescoço até o roçar dos lábios, você possui um manual secreto que te coloca à frente de qualquer outro homem na arte de entender a alma feminina. Quero que você entenda que o segredo final não é apenas ler as mãos, mas sim criar o tipo de conexão autêntica onde esses sinais surjam de forma totalmente orgânica e natural. A neurociência e a psicologia do desejo nos ensinam que as mulheres comunicamos nosso interesse através do corpo muito antes de usarmos qualquer palavra. E as mãos são, sem dúvida, o canal mais honesto, direto e revelador que possuímos nessa dança da sedução. Desde aquele toque quase imperceptível no pescoço, até o gesto poético de rosar os lábios com os dedos, cada movimento é uma peça de um convite silencioso que espera pela sua liderança emocional. No entanto, a maior advertência que eu te dou como mentora é: não se torne um prisioneiro da própria mente, um detetive obcecado que esquece de estar presente e aproveitar a companhia da mulher que está à sua frente. A verdadeira maestria vem da prática e da presença genuína, onde você desenvolve uma sensibilidade natural para reconhecer a química real no exato momento em que ela acontece. O ponto de virada onde você deixa de ser um espectador para se tornar o protagonista da sua vida romântica, pois agora você possui o manual secreto que a maioria dos homens jamais terá acesso. Lembre-se que as mãos e o beijo são apenas o começo de uma história muito mais profunda. E se você sente que está pronto para o próximo nível, para entender os sinais que mostram quando uma mulher deseja ir muito além de um simples toque, eu preparei uma continuação perfeita para este aprendizado. Toque agora no vídeo que está aparecendo na sua tela, onde eu revelo as 4 coisas que uma mulher sempre faz quando deseja intimidade real com você. Não ignore o seu instinto nem as ferramentas que eu te entreguei hoje. Inscreva-se no canal para garantir sua vaga entre os 1000 primeiros que terão acompanhamento exclusivo. E ative o sino de notificações para não perder nenhuma aula dessa nossa jornada de evolução masculina. Eu sou a doutora Isabel,
Foi um prazer guiar você até aqui. E te espero agora mesmo no próximo vídeo para completarmos esse mapa do desejo. Um grande abraço, cuide da sua saúde e boa sorte com aquele beijo que agora você já sabe exatamente quando vai acontecer.